Pessoal, na segunda parte da aula, nós vamos começar a falar agora do centro cirúrgico como um todo, tá? A partir daqui nós vamos falar da definição de centro cirúrgico, as áreas que abrangem o centro cirúrgico, quem são os profissionais envolvidos na questão do centro cirúrgico, como que é a disposição, sabe o que é uma determinação, e aí nós vamos começar agora com a parte do centro cirúrgico, tá? Nesse primeiro slide eu estou mostrando para vocês como que é uma sala cirúrgica montada e preparada, tá? Não necessariamente que tenha que ser nessa mesma ordem, com essa mesma constituição. Em alguns locais não existe mais esse armário do lado, né? Alguns não têm essas telas, esses monitores para que possam ser vistas as cirurgias. Isso vai variar muito, mas mais é uma visão panorâmica de como que é um centro cirúrgico, tá? Então, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, podemos definir a unidade de centro cirúrgico como um conjunto de elementos que são destinados o quê? À atividade cirúrgica, à recuperação anestésica e ao pós-operatório imediato. Nós vamos aprender numa outra aula também quais são as atividades na recuperação anestésica, o que é o pós-operatório imediato, mediato e tardio também, tá? Então, o setor ele é complexo e ele é composto por quê? Por várias áreas, dependências interligadas, que vocês vão ver que tem interligação com o central de materiais, com a farmácia que está lá dentro, né? Não a farmácia externa, mas a farmácia satélite. São várias coisas que são diferentes dos outros setores, tá? Inclusive até a vestimenta, que vai ter uma aula também que eu vou mostrar a vestimenta para vocês. Então, a sala com outro formato, uma outra visualização de sala. A parte de cima são os focos, tá? Aqui em cima, ó, o foco. Nós temos a mesa, nós temos o bisturi elétrico, o suporte, a cadeira para o anestesista ficar próximo à cabeceira do paciente, monitorização e frequência cardíaca e oximetria, temperatura, todo o material para intubação e o carro da anestesia, tá? Então, quanto ao número de salas operatórias, a capacidade do centro cirúrgico, ela vai ser determinada segundo a proporção de leitos cirúrgicos e salas de operação. Então, isso é uma questão de relação. Então, a resolução da diretoria do colegiado, que é a RDC 307, de 2002, ela diz o quê? Que determina uma sala de operação para cada 50 leitos, não especializados, ou 15 leitos cirúrgicos. Então, um exemplo, se eu tiver 100 leitos, eu preciso ter o quê? Uma sala de cirurgia para cada 50 leitos, tá? Isso é mais a questão da matemática mesmo. Deve-se considerar também no dimensionamento do centro cirúrgico. Se eu tenho um centro cirúrgico que ele funciona 24 horas por dia, atende todos os tipos de especialidade, a duração em média de cada procedimento, eu só faço procedimentos pequenos, então eu tenho um tempo para limpar a sala entre um procedimento e outro. Agora, se eu tenho, por exemplo, 2, 3 salas cirúrgicas, mas eu faço uma cirurgia que dura 12 horas, então eu vou ter menor número de quantidades, né, de cirurgias do que em outros hospitais, tá? Quantidade de artigos médicos e instrumentais disponíveis. Se eu tenho 3 caixas de parto e eu acontecendo 3 partos simultâneos, provavelmente se chegar ao quarto eu não tenho como fazer porque eu não lavei, eu não processei o material ainda. Tem toda essa dificuldade também. Deve obedecer a RDC 50 e a RDC 307, que ela trata sobre as dimensões mínimas das áreas, a localização, a instalação elétrica, hidráulica e ventilação. Tudo isso dentro de um hospital ele tem um padrão. Eu não posso colocar a tomada na altura que eu acho que fique bom para nós, né, profissionais. A RDC, ela regulariza a altura, o tipo de tomada, o tipo de torneira para lavagem de mãos, o tipo de porta, o tipo de janela. A localização do centro cirúrgico, ela precisa ser de fácil acesso para todas as unidades. Por exemplo, eu tenho que estar próximo de um PS, da UTI, das unidades de internação. Aqui eu coloco uma unidade de internação, uma UTI e um pronto-socorro para vocês tentarem visualizar como é. Geralmente nós temos um centro cirúrgico no segundo andar,
a clínica médica no terceiro, a UTI no primeiro andar, e no térreo nós temos o que? O pronto-socorro. Então a gente fica próximo de todas as unidades praticamente. Fácil acesso às unidades fornecedoras como almoxarifado, lavanderia, farmácia, banco de sangue e central de materiais de esterilização. Por que eu preciso ficar perto dessas áreas? Da lavanderia, quando eu utilizo as roupas cirúrgicas, eu preciso com frequência o quê? Que seja reposto o material para montar para as próximas cirurgias. Banco de sangue, quando eu faço a reserva do quê? Do meu material para transfusão, ou mesmo para quê? Para reservas de sangue. Não necessariamente que eu vá utilizar em todas as cirurgias o sangue do CME, que é onde eu pego o material para poder o quê? Utilizar e devolver. O laboratório vai processar os meus resultados de exame. Mando um sódio, um potássio, uma ureia, uma creatinina e um hemograma para saber quanto que o paciente está sangrando. Eu preciso que esse resultado venha logo, não pode estar no 10º andar. O almoxarifado, que vai dispensar o material para que eu possa usar nos procedimentos cirúrgicos. Como que é composto o centro cirúrgico? Nós temos o vestiário, porque nós não utilizamos a mesma roupa que nós adentramos ao hospital. Os corredores internos, que são de circulação própria para os funcionários do centro cirúrgico. A área de escovação, onde vai ser feita a lavagem das mãos, com a técnica. Salas cirúrgicas, que são propriamente ditas onde vai acontecer o ato cirúrgico. Depósito de materiais e equipamentos, porque eu não posso buscar num outro andar nada para cirurgia. Eu tenho que ter tudo ele alocado bem próximo aonde vai acontecer o procedimento cirúrgico, tá? O expurgo, como está dizendo, o expurgo local é uma área suja, onde ficam os materiais que são utilizados durante o procedimento cirúrgico. Área de recepção dos pacientes, aonde eu tenho os pacientes antes de entrar nas salas cirúrgicas e mesmo dentro do centro cirúrgico. Sala de conforto ou copa, aonde entre um procedimento e outro, os colaboradores do centro cirúrgico podem tomar uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisa, porque na realidade nós não saímos do centro cirúrgico, né? Saímos na hora do almoço, retiramos o nosso uniforme privativo, a gente dirige-se até o refeitório, faz a refeição, volta, se troca e entra novamente para o centro cirúrgico. Sala de espera com sanitário, geralmente para quê? Para as respostas dos procedimentos cirúrgicos aos pacientes, mesmo aos acompanhantes também. Os pacientes podem até entrar pelo mesmo local e se posicionarem já direto lá dentro do centro cirúrgico. Os acompanhantes, eles esperam ali as respostas dos procedimentos cirúrgicos. A recuperação anestésica, que é uma salinha que fica reservada para o paciente após o procedimento cirúrgico, onde ele vai se recuperar do processo anestésico e vai retornar ou ao leito ou para a UTI, vai ser destinado o local para onde ele vai. Setores que dão apoio ao centro cirúrgico. O laboratório de anatomia e radiologia. Então eu tenho lá um tumor de mama, eu retiro um pedacinho, um nódulo da mama, mando para o laboratório de anátomo patológico, ele faz a contagem das células, de repente essa pessoa, mulher ou homem, porque pode ter nódulo no seio, tanto homem quanto mulher, ele é dado um aumento, né, das células neoplásicas. Então eu não preciso esperar o resultado para me aprofundar um pouco mais no procedimento cirúrgico. Eu sabendo que a contagem das células por congelação já deu uma alteração, eu posso, nesse caso, continuar o procedimento, extirpar total, radical, né, ou parcial a mama e, assim, otimizar o trabalho para esse paciente que não vai ter que vir num outro momento para fazer a retirada após o laudo. Então, o laboratório de anátomo patológico ajuda bastante a gente. Radiologia, preciso saber aonde que está a pedra da vesícula, onde que está o projétil que foi instalado na hora que esse paciente foi o quê? Que ele causou a lesão, na hora do tiro, aonde que ficou alojado.
Então a radiologia sobe, faz o raio-x e nos posiciona. A farmácia, eu preciso de medicação, antibiótico, drogas, anestésico, analgésicos. O banco de sangue, quando a gente falou, é um apoio grande para a gente também. E a secretaria, que é onde ele apoia o que? Os nossos serviços, no levar ou trazer um documento, porque nós não podemos o que? Nos ausentar praticamente em nenhum momento do centro cirúrgico. Então nós temos pessoas que vão nos apoiar. A área física ela é projetada de acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde, a forma das salas adequadas para cada especialidade, portas largas, piso de superfície lisa, paredes lisa, lavável, antiacústicas, sem barulho, cor neutra e cantos arredondados, porque os cantos arredondados eu posso lavar e não vai o que? Juntar sujeira nos cantos, nos quadradinhos que ficam na sala. Eu preciso do que? De portas largas, porque geralmente as camas hospitalares elas são mais largas. E eu tenho que ter o que? Alguém de um lado e do outro, ou na cabeceira e no pé, para poder o que? Acompanhar o paciente de a sala para o centro cirúrgico, do centro cirúrgico para a sala, ou mesmo para a UTI. O teto de material lavável, janelas que não permitam a entrada de poeiras e insetos. Então a nossa janela de centro cirúrgico ela é vedada, ela não é uma janela que abre, ela pode ter telas para que entre o que? A claridade do dia, entre o ar, porém não entre o que? Os mosquitos, os insetos, os bichos, as baratas. A iluminação com ausência de sombras e reflexo, porque prejudica no ato anestésico e no ato cirúrgico. Ele dificulta a visualização quando nós temos sombras, né? A ventilação com temperatura ambiente, com renovação da ar e da umidade adequados. Então, em toda a sala cirúrgica terão termômetros, né? Que irão medir a quantidade e a temperatura, a umidade e a temperatura de cada sala. São termômetros individuais que vão ter cada um em uma sala e nas demais dependências do centro cirúrgico também. Eles são verificados no início de cada plantão, quando a gente passa o plantão. Então é bem rigoroso, são atribuições que o auxiliar, o técnico, a equipe da enfermagem não tem nas outras unidades. Então é bem mais trabalhoso, é mais minucioso o trabalho no centro cirúrgico, tá? Então os corredores do centro cirúrgico geralmente eles são assim, uma sala posicionada ao lado da outra, o chão sem emendas, sem rejuntes, ele é pavimentar, né, corrido e geralmente de piso laminado, porque você abre o rolo e vai passando e colando direto. Não tem rejuntes, não tem azulejos, para não o quê? Juntar a umidade na direção dos rejuntes dos azulejos, tá? Então, tá vendo os corredores? É uma linha só, não tem emendas, e as dobras do lado de onde faz a junção com a parede, todas eles são arredondadas. A luminosidade tem sempre que ter proteção, ela não pode ser exposta para que caia sujeira ou qualquer outra coisa em cima do paciente ou no ato cirúrgico. A área de recepção dos familiares, essa área ela já não tem problema, ela pode ser de rejunte, ela não precisa ser necessariamente daquele piso vinílico, que é bem mais caro. Então, ela não tem que ter o mesmo critério que tem dentro do centro cirúrgico. É um setor já diferenciado, que a gente vai aprender numa outra aula, a área crítica, semicrítica e não crítica. Então, isso entra nos critérios das áreas hospitalares. A sala de conforto entre um procedimento e outro, cirurgião, anestesista, enfermeiros, auxiliares e técnicos podem sentar, descansar um pouco entre um procedimento e outro, desde que esteja tudo preparado para o próximo procedimento. A sala de cirurgia, porta de correr, grande, larga, inoxidável para que eu possa lavar, não tem frestas, não tem pegador como nas nossas casas, né? Não tem maçaneta, que eu posso empurrar com o quê? Com o braço, tá? Evitar de ter ranhuras no chão. Então, geralmente elas correm em cima e a canaleta não é embaixo, se vocês observarem. A sala de cirurgia vista de um outro ângulo, uma sala mais simples, mas também
Dá para ver bem o piso arredondado nos cantos. Todos os materiais eles são de correr, para que possa ser retirado da sala para limpeza terminal. Também uma aula vou comentar com vocês limpeza terminal, concorrente, a limpeza diária. Vamos falar dos mobiliários fixos, móveis, né? E como que a gente cuida desse material, quem é responsável pelo material, quem que faz a limpeza do chão, a higiene, tá? Então, equipes que compõem a equipe cirúrgica, tem o cirurgião assistente, o instrumentador cirúrgico, o anestesista. Importante que este médico é responsável para quê? Pela avaliação do paciente no pré-operatório, que ele vai prescrever e administrar o anestésico antes do momento cirúrgico. Ele assiste o paciente no pré, no intraoperatório, que é dentro da cirurgia, e no pós-operatório. Então, esse paciente ele só tem alta da anestesia do centro cirúrgico após a alta anestésica. Não é alta cirúrgica, é alta anestésica. Então, enquanto o paciente estiver com a privação da dor e tudo mais no centro cirúrgico, enquanto ele não tiver alta da anestesia, ele é de responsabilidade do anestesista, tá? Então, quem compõe? O enfermeiro, a gente vai ter um enfermeiro assistencial e um administrativo. Técnico é auxiliar de enfermagem, escriturário e o serviço de higiene e limpeza, que vai fazer o quê? A manutenção dos nossos materiais e da nossa área de utilização comum. Nós também falamos do instrumentador cirúrgico, que ele pode ser interno ou ele pode ser uma pessoa externa, que vem acompanhar as equipes, mas que não faça parte do quadro dos funcionários da própria instituição. Nós temos também aquele critério, né? Os representantes que trazem ou levam materiais consignados, que são materiais que nós pegamos, não sabemos se vamos utilizar ou não. Se utilizar, a gente paga, se não utilizar, a gente devolve, tá? Então, isso é uma questão também que a gente tem que levar em consideração. Então, são várias pessoas que circulam por ali. Nós temos também o rapaz do banco de sangue, que vai levar o sangue, o rapaz do laboratório, o rapaz da farmácia. Nós temos o rapaz do raio-x, né? Eu falo rapaz porque geralmente quem manipula mais o raio-x é o sexo masculino, não o feminino. Não que não tenham meninas na radiologia, mas geralmente o público maior é homem, tá? Atribuições do técnico. Ele vai auxiliar o enfermeiro, sempre que necessário. Ele vai verificar o estado de conservação e funcionamento dos aparelhos e equipamentos, solicitando conserto e troca imediatamente. Ele não vai esperar o procedimento acontecer sem o material em condições de utilização. Vai verificar a temperatura e a iluminação da sala operatória sempre, checar os focos de luz, que eu vou mostrar para vocês, que vocês sabem mais ou menos como é, que é o de teto, e a iluminação de sala. Controlar o estoque do material esterilizado e as respectivas datas de esterilização. Então, vocês vão ver também no momento a data de que foi processado, data de validade. Então, se estiver fora do prazo de validade, eu não posso utilizar o material. Fica a critério do auxiliar ou técnico de sala, que é responsável pelo material, a validação do material cirúrgico também, tá? Responsabilizar-se pela identificação e encaminhamento das peças cirúrgicas aos laboratórios especializados. Também vai ter uma aula que vai mostrar para vocês o encaminhamento de peças, quando o paciente vem a óbito, quando é uma amputação, que é uma perna só, um membro que vai ser enterrado, quais são os cuidados que vocês têm que ter com os encaminhamentos dessas peças e demais objetos, tá? Exercer as atribuições de circulante de sala. Hoje em dia a gente não fala muito dessa questão do circulante, a gente fala que ele é responsável técnico pela sala. Quando nós falamos de circulante de sala, dá a impressão de que uma pessoa que fica rodando em círculos dentro da sala. Tudo bem que você vai andar muitas vezes em círculos dentro de uma sala, mas não é um nome muito bonito de se colocar. Então, eu, quando vou chamar os meus colegas de trabalho, geralmente eu falo que são os responsáveis técnicos pela sala cirúrgica. Ele vai controlar a temperatura, a luminosidade, se a porta está fechada, se o paciente está certo, se o material está lá, ele vai relatar os gastos, os sinais vitais,
o catéter vesical de demora, se está tá drenando ou não, o acesso venoso periférico ou não, se está em boas condições, se está pérvio, né, se ele está funcionante, se tem um dreno de tórax, se ele está oscilante ou não, a coloração da pele, aquecer o paciente, fazer a lista de gastos de material, assegurar a segurança do paciente, não deixar que o paciente caia, manter a privacidade, não deixar o corpo exposto, controle das compressas, controle das gases, a utilização do material estéril, a abertura na mesa cirúrgica, a paramentação cirúrgica do instrumentador e toda a equipe que vai entrar no procedimento cirúrgico, a instalação de placa de bisturi e bisturi elétrico. Então, são muitas atribuições. Ao término, vão ter as atribuições também, tá? Então, ele vai prover a sala de operação com recursos adequados para cada necessidade de paciente, sendo específico, desde o momento anestésico cirúrgico até o término do procedimento. Quem vai servir o material anestésico para o anestesista? O auxiliar e técnico de enfermagem também. A montagem da sala, com o número do fio, a caixa, a quantidade de materiais, as luvas que serão utilizadas, o auxiliar e o técnico também. Ele vai ajudar o cliente no transporte da maca para a mesa cirúrgica e vice-versa. Então, o paciente muitas vezes não tem condições de passar sozinho da maca para a mesa cirúrgica e da mesa cirúrgica para a maca. Responsabilidade do quê? Do auxiliar e do técnico de enfermagem, esse cuidado, para que não ocorra nenhuma iatrogenia. Lembram o que é iatrogenia? Iatrogenia é quando nós, da saúde, causamos algum malefício ao paciente. Coisas que não deveriam acontecer, mas que às vezes acontece. Então, isso não pode acontecer, tá? Participar dos treinamentos e programas de atualização fornecidos. Chegou um bisturi novo e eu preciso ser treinado. Mas eu não vou porque é fora do meu horário. Só que faz parte do quê? De uma das atribuições da equipe da enfermagem, não só no centro cirúrgico, mas como um todo. O treinamento faz parte da sua qualificação profissional. Desenvolver procedimentos técnicos como punção venosa, cuidados assistenciais e chamar o enfermeiro caso tenha alguma intercorrência. Se houver a necessidade de passar um catéter central, não é o auxiliar ou o técnico, peça para o enfermeiro. Preciso passar um catéter nasoenteral, pode chamar o enfermeiro e pedir que ele passe. Catéter vesical de demora, o mesmo de alívio. Observar o bom funcionamento do sistema de gases, a rede de gases. Estar atento para a placa dispersiva de energia do eletrocautério, o bisturi elétrico. Vai ter uma aula, eu também vou mostrar o funcionamento da régua de gases. Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica, sempre na técnica séptica, na abertura dos materiais. Lembra quando vocês vão abrir uma luva, uma gaze ou mesmo uma seringa? A gente não rasga, a gente tem um espacinho onde é o que? A abertura o invólucro do material. E aí você serve ao cirurgião, ao anestesista ou mesmo ao colega de trabalho se for realizar algum procedimento no qual você tenha que realizar a abertura do material para ele. Auxiliar o anestesista na indução e reversão dos procedimentos anestésicos, ou seja, ajudar a colocar o paciente para dormir, na intubação orotraqueal ou endotraqueal, né? Ou nasotraqueal, pelo nariz, pela boca. Então, lembrando as partes técnicas, né? Então, se eu for oronasal pelo nariz, né? Traqueal pela boca, né? E em situações emergenciais, aconteceu uma parada cardiorrespiratória antes da intubação do paciente. Então, eu chamo o enfermeiro e ajudo também no procedimento. Realizar o controle do débito de materiais. Ora, nós utilizamos 2 fios, 10 gases, 5 compressas. Usei 3 vidros de antibiótico, 4 toucas, 5 máscaras, 10 propés. Então, nós vamos ter esse controle marcado em formato de checklist. Encaminhar o paciente para a unidade de origem, tomando os cuidados pertinentes com os drenos, sondas ou catéteres. Cuidado com esse local de origem do paciente, que a gente pergunta às vezes na prova para vocês, né?
Onde que deve ser encaminhado o paciente? Local de origem. No estudo de caso, eu estou dizendo que o paciente é proveniente de um PS pós-ferimento por arma de fogo, papapá. O paciente, quando ele é operado, ele retorna para um PS? Claro que não, né? A menos que não tenha vaga em nenhum lugar do hospital, mas eu não posso retornar um paciente para um PS. Ou geralmente o PS é porta aberta, ou mesmo que seja porta fechada, eu não posso ter essa mão de retorno. Então, muitas vezes, o local de origem, ou seja, o paciente é de uma clínica cirúrgica. A tendência é ele, pós-operatório, ir para uma clínica cirúrgica. Ele é da clínica médica, então provavelmente ele retorna para a clínica médica. É um paciente que teve um desgaste, uma perda muito grande de sangue. Então, eu não tenho condições de mandá-lo de retorno ao local de origem. Reservo a vaga na UTI ou na semi-intensiva. E, infelizmente, o paciente veio a óbito, então ele vai retornar ao local de origem? Não. Ele vai o quê? Para o necrotério ou, né, para o serviço de verificação de óbito, caso tenha chegado antes do período de 24 horas ou 48 horas de internação, ou quando não temos um diagnóstico fechado. Então, o paciente vai, né, vai para o necrotério, que a gente brinca, vai para pedra, né? Eu não posso retornar com o paciente para onde ele veio do PS. Ao término do procedimento, a cirurgia proceder à desmontagem da sala operatória, que é o SO, e encaminhar aos materiais contaminados ao CME, Central de Materiais e Esterilização. Por isso que eu peço para vocês fazerem as terminologias e as siglas a gente vai falando no decorrer das instruções das aulas, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, ao primeiro slide, né, a montagem do centro cirúrgico. Eu tenho a equipe anestésica treinando o pessoal e ajudando no momento da intubação. Eu tenho uma colega na direita profissional realizando os testes do material. Eu tenho ajudando o posicionamento do paciente, os colegas indo buscar o paciente no quarto onde ele está internado, a paramentação cirúrgica, as técnicas também procurando fazer os testes do material. Eu tenho treinamento do enfermeiro, dando orientação e capacitação. Eu tenho o controle dos materiais esterilizados, que depois vocês vão desmontar a mesa cirúrgica. Eu tenho um controle pegando e retirando o material na central de materiais também, tá? Então, pessoal, falamos mais da estrutura física da CME. Deixo para vocês também as atividades que está já colocado no portal. Resolvam, mandem para mim por e-mail. Já deixei o trabalho 1 e 2, que vão ser as notas P1 e P2, né? E depois nós vamos marcar uma atividade, um simulado, que vai ser P3 e P4. E aí a gente consegue fechar as 4 notas de vocês, tá? Então, nossa aula começa agora às 7 horas, daqui a pouco. Então, praticamente já está quase no horário. Entrem, tirem as dúvidas, aproveitem, porque é bastante conteúdo mesmo. O centro cirúrgico é bastante extenso e se a gente não pegar firme, a gente não consegue concluir tudo que está no nosso plano de ensino, tá bom? Uma boa aula para vocês.